Então, boa tarde. Eu tenho a enorme satisfação de realizar essa entrevista, essa conversa com o doutor João Daniel Hassi. Ele é doutor em Direito Penal e Processual Penal pela USP em épocas distintas, mestre em Direito Penal e tem uma grande qualificação, né, que nós vamos depois disponibilizar no nosso site. E também o doutor João Daniel Hassi, ele é advogado associado efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo e sócio nacional do escritório Siqueira Castros Advogados e professor também. E o doutor João Daniel, nós todos conhecemos, né, a sua produção científica, a sua atuação profissional, ele consegue conjugar esse lado da academia, né, da atuação como acadêmico, como cientista, com a atuação profissional, que é uma coisa que para nós é muito importante essa conjugação, né, de aportes científicos e aportes para a construção do direito vivo. Então, nós iniciamos essa entrevista agradecendo novamente a disponibilidade do doutor João Daniel e iniciando, fazendo uma indagação ao professor, ao doutor João Daniel, sobre como que ele vê o direito penal econômico na atualidade. Bom, primeiro, boa tarde a todos. As minhas palavras iniciais são de agradecimento ao professor Arthur Gueiros, que eu já conhecia de nome desde do começo da minha carreira acadêmica, muitos anos atrás, e que eu tive a alegria de conhecer pessoalmente, de assistir exposições, né, por mais de uma vez, do professor Arthur, no Rio de Janeiro, há cerca de 5, 6 anos atrás. Então, eu fico grato pelo convite que foi feito para participar desse projeto, não só pelo projeto em si, cuja ideia é trazer a visão de fora da academia, da atividade prática, mas por quem fez o convite. Porque, como todos sabem, o professor Arthur Gueiros é um exemplo de quem sabe conciliar essa atividade acadêmica e atividade prática. E prova disso é a iniciativa que ele tem de trazer profissionais que atuam na prática para debater, ou pelo menos para expor suas ideias aqui nesse ambiente, hoje é um ambiente virtual. E agradeço também quem me ouve depois de gravar desse vídeo, esperando que estejam bem, estejam com saúde. Como o professor Arthur disse, eu tenho uma carreira acadêmica, hoje não atuante como no passado, mas eu comecei com essa atividade por conta do meu professor, com quem eu trabalhei, já falecido, o professor Paulo José da Costa Júnior, que sempre foi um advogado e sempre foi um professor. E como eu comecei a minha carreira no escritório do professor Paulo José da Costa, naturalmente que ele tenha me estimulado, que tenha me instigado a seguir a carreira acadêmica, e assim fiz, enquanto trabalhava com ele, depois segui adiante. Em outras palavras, o professor Paulo José da Costa, que era um acadêmico e era um advogado, enquanto eu advogava no escritório dele, ele respeitava essa parte acadêmica que eu desenvolvi e continuei com o professor Vicente Greco Filho. Que, aliás, professor Arthur, também, como o senhor, que é uma referência, claro, ele dizia que o profissional do direito, o direito é empírico. Se o direito é empírico, como cirurgião, ele tem que estudar nos livros e abrir a barriga do paciente para ele ser um bom profissional. E vice-versa, isso vale. E se eu entendi bem a pergunta, professor Arthur, eu acho que falhou a transmissão. Perfeito. Dentro desse marco, né, de atuação, nossa primeira indagação é como o senhor vê atualmente o desenvolvimento
do direito penal econômico e, acrescento, né, econômico e empresarial. Tá perfeito. Eu passei por essa transição, professor Arthur. Como eu dizia, eu trabalhei com o professor Paulo Zé da Costa, que era um escritório que nós chamamos de escritório boutique. Escritório boutique tem um titular e alguns assistentes, alguns advogados. Naquela época não se falava nos escritórios que nós chamamos de full service, os grandes escritórios de full service, a começar pelo Pinheiro Neto, que sempre foi referência a todos os outros escritórios, e depois os outros, o próprio Siqueira Castro, hoje que faz 70 anos, enfim. Esses escritórios não tinham uma área criminal. E por uma simples razão. A demanda gera sua oferta, professor Arthur. Então, se os clientes não demandavam, o escritório não disponibilizava essa área. Esses escritórios full service, eles não tinham essa área criminal. Acontece que no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, houve uma mudança legislativa no Brasil tardia, mas robusta, com várias leis que passaram a regular no aspecto criminal a atividade empresarial, ou com consequências diretas à atividade empresarial. Então, esse é um aspecto do direito penal econômico relacionado à prática, conforme a sua pergunta. Ou seja, houve uma necessidade das empresas se preocuparem nas suas ações institucionais também com as consequências criminais. E essas empresas, em regra, contratavam escritórios, ou contratam os chamados escritórios empresariais, ou os escritórios que também são uma empresa que dispõe de todas as áreas. E aí começou a surgir a necessidade. Então, eu tive aqui um procedimento administrativo fiscal, mas isso também é um crime tributário. Dentro do seu escritório tem um advogado também especialista nesse tema. Eu tive aqui uma autuação ambiental. Essa autuação ambiental gerou um procedimento administrativo, mas eu tenho um inquérito policial, gerou um inquérito civil, claro, mas eu tenho um inquérito policial porque também é crime ambiental, desde a lei de 98, você tem um especialista na área criminal, e aí os escritórios empresariais passaram a ampliar os que não tinham, ou montar uma área criminal voltada ao contencioso criminal. Porque geralmente nos escritórios grandes, até onde eu tinha conhecimento, a área criminal era muito voltada a uma parte consultiva. Então amplia-se, seguindo o fenômeno legislativo em que é o marco regulatório que passou a criminalizar várias condutas da atividade empresarial. Então, a demanda gera a sua oferta, a partir dessas leis surgiram demandas criminais para as empresas, e as empresas que contratavam escritórios empresariais passaram também a pedir a consulta, a pedir a assistência do advogado criminalista. Então, se eu entender que o direito penal econômico é aquele que abrange as condutas da atividade empresarial, está aí uma justificativa para essa mudança de paradigma. Então, antes, eu tinha o homicida, eu tinha os problemas de homicídio, de crime de lesão corporal, de estelionato, etc. E aí eu passo a ter situações mais complexas, como desde evasão de divisas, principalmente dos crimes ambientais, isso é uma demanda muito grande, e os crimes fiscais, os crimes contra a ordem tributária. Perdão, é bem interessante, né, essa transição, né, ao lado dessa, como dito, né, de uma atuação diante de um fato que tenha ocorrido ou que, de alguma maneira, também, naturalmente, existe uma atuação no sentido preventivo, né, criminal, empresarial, mas no sentido não de depois que a empresa venha, eventualmente, mas no sentido dela, né, de gerir, né, eventuais riscos, né, e essa outra forma, se também existe essa parte, né, no seu trabalho, um trabalho de um advogado na área penal empresarial, de uma questão dela, né, evitar, mitigar, né, os riscos que nós sabemos que qualquer atividade econômica sempre vai gerar riscos, isso é inerente. Não, alguns, né, riscos podem ser né, objeto de uma consideração por parte de um profissional.
poderia falar um pouco dessa atuação, né, mais preventiva, digamos assim? Exatamente, professor. O senhor tem toda a razão. Essa atuação preventiva, e ela vai casar bem com esse segundo momento, eu acho, da evolução do direito penal empresarial. Essa atuação preventiva, ela basicamente é consultiva. É claro que esse fenômeno, essa que o professor René Dott chamou da inflação legislativa da década de 90, né, que gerou uma demanda contenciosa, ela também gerou uma demanda regulatória muito grande, que passou a exigir um profissional especializado justamente para ser consultado diante de uma ação ou outra da empresa. Então, no escritório full service, que em regra os escritórios que atendem demandas empresariais do dia a dia, não só, mas em regra, juntamente com a consulta a um advogado ambientalista, muitas vezes surgem dúvidas se aquela atividade empresarial pode gerar também um risco criminal. E a depender da resposta, se positiva, muitas vezes o empresário opta por não exercer aquela atividade. Então, nesse sentido, eu tenho uma atividade preventiva. E essa atividade consultiva, inserida, na qual eu posso dizer que tem a prevenção, ela se ampliou muito, professor Arthur, quando houve a transferência do Estado particular do dever de vigilância, que é esse fenômeno crescente do compliance. A atividade preventiva está muito ligada ao compliance. É tão certo que houve por parte das empresas uma preocupação, até por força de lei, de saber se a sua atividade ela é lícita, ilícita, se ela é regular ou não, e se ela gera consequências e quais, e se vale a pena o risco empresarial por conta disso, que ela trouxe para dentro da sede dela um profissional especializado justamente para que assegure que ela pratique as boas práticas. E aí está inserido o contexto do compliance. O compliance ele é preventivo. Ele tem uma função evidentemente preventiva, se eu for falar num aspecto muito objetivo e muito prático. É claro que isso não, o compliance não basta em si, e muitas vezes o advogado criminalista ele é demandado para se entender se aquela situação não está inserida num contexto legal, que hoje é muito mais complexo do que era 20 anos atrás. Vídeo exemplo, a própria lei de lavagem de dinheiro ou o próprio marco regulatório da atividade bancária, que geralmente é a referência de todas as outras, né? Ela sempre está na frente no que diz respeito à incidência de regulamentação. Eu não sei se eu fui claro. Não, perfeito. Realmente é fundamental, né? Acho que é muito mais, né, do que uma situação que possa gerar um dano reputacional, né? Poder a empresa justamente contar com um profissional que possa, né, indicar os passos a serem seguidos. O doutor Jonanel, uma outra questão que eu também percebo, né, que mais do que quando eu me formei, por exemplo, né, muitos anos atrás, nós vemos também que hoje em dia os advogados, os profissionais, eles tendem a voltar à academia para fazer pós-graduação, para fazer mestrado, para fazer doutorado, enfim, eles não se contentam mais em tirar o diploma, né, de tirar a carteira de profissional, mas eles querem também se qualificar, estar sempre procurando, né? Isso é um fenômeno que a gente observa, né, cada vez mais nós vemos os profissionais. E isso também acaba que gera um efeito recíproco. Quer dizer, as pessoas que estão na academia recebem, né, esse conhecimento, né, e como o senhor vê essa demanda ou essa necessidade do profissional, né, da advocacia penal, na penalidade, de também buscar, né, estudar, né, ou buscar uma qualificação no Brasil ou fora do Brasil, né, e como o que ele aporta, né, de contribuição também para o pensamento acadêmico. Esse é perfeito, professor. Como eu disse no início da minha fala, eu sou dessa escola, como a sua.
de que o profissional ele tenha essa atividade acadêmica e que há uma troca entre atividade prática e atividade acadêmica. Eu vejo todo o mérito nessa postura profissional. Eu acredito que essa troca de informações entre atividade prática e atividade acadêmica ela só enriquece e melhora a qualidade do funcionamento da justiça no sentido amplo. Uma vez em que a sociedade cada vez mais se torna complexa e, acompanhada da complexidade da sociedade, eu tenho que ter um refinamento, um rigor, um novo tipo de interpretação de lei ou da própria lei. E esse fenômeno que aconteceu nos últimos anos, mesmo pós-Lava Jato, desde a época do Mensalão, isso ficou muito claro no Brasil, quando passaram a se aplicar outras teorias para se tentar solucionar ou aplicar a justiça em alguns casos, devido à peculiaridade desses próprios casos. Então, foi-se, por exemplo, sobre a teoria do concurso de pessoas, né? Isso foi muito evidente quando se importou teorias de fora e o debate que isso gerou em relação a isso. Eu costumo até dizer para os colegas com quem eu trabalho, na atividade prática, muitas vezes eu não utilizo do refinamento técnico de uma teoria ou de outra, mas dependendo do caso em que essa questão surge, aí é que eu vou diferenciar um profissional preparado academicamente do outro, porque ali todos empatam até o momento. Mas quando surge um caso como o caso do Mensalão ou alguns pontos da lei de lavagem na Lava Jato, aí poucos profissionais, aqueles que se prepararam, aqueles que têm uma atividade rica de estudo, né, eles conseguem se diferenciar e se posicionar de uma forma, acredito, de uma forma melhor nesses processos. Então, eu vejo com bons olhos, essa é a minha formação. Eu não vejo que a atividade acadêmica seja incompatível com a atividade prática, ao contrário, como o professor Vicente Greco Filho fala, a atividade do direito ela é empírica, então, mesmo acadêmica, eu tenho que ter a prática para trazer boas soluções acadêmicas. É claro que isso é a minha opinião, professor Arthur. Há quem defenda que a atividade acadêmica tem que ser pura, e isso na Europa é muito claro, onde lá há bolsas de estudos e condições melhores para você desenvolver só estudo, diferente do Brasil, e que muitas vezes nós, para estudarmos ou desenvolver uma atividade acadêmica, temos que também trabalhar, enfim, é uma outra realidade, uma vez que o Estado, que o governo não tem as mesmas bolsas de estudos que acontece lá. Mas eu faço uma ressalva, professor. É claro que não é porque eu não sou acadêmico que eu também não consiga ter esse refinamento teórico. E não é porque eu só sou acadêmico que necessariamente eu não tenho a condição de citar casos práticos. Essa lógica ela também não existe. Até porque, em algumas faculdades, por exemplo, aquelas que seguem a linha americana, todas elas, apesar de eu estar numa academia, eu procuro solucionar casos práticos, casos da jurisprudência, casos dos tribunais. Então, isso é perfeitamente possível. Eu gostaria só de fazer essa ressalva. Embora a minha escola seja a de exercer as duas atividades concomitantes, professor Arthur. Eu também acho que eu sou da mesma escola. Eu conheço bem essa peculiaridade, né, nos países na Europa, né, e até um certo estranhamento, né, quando a gente tem contatos e participa de seminários, etc. Mas também, como o senhor bem disse, né, há uma outra vertente, digamos, mais para os Estados Unidos, onde existe mais essas demarcações não são tão e também especificamente na nossa área, na área penal, econômica e penal empresarial, eu acho que vejo isso como bem salutar. O senhor ocupa uma posição de liderança na área no direito penal econômico dentro de um grande escritório, né? O escritório do professor Siqueira Castro, que foi meu professor, foi meu colega de Ministério Público, uma pessoa muito querida, que eu tenho um enorme apreço por ele, né? Desde a época
do Ministério Público Federal e também como aluno do professor Siqueira Castro. Você disse que hoje é o aniversário dele, né? Isso, isso. Se puder transmitir, né, parabéns, né? Eu Com tenho certeza, muito obrigado. um enorme, né, carinho e admiração pelo professor Siqueira Castro. Mas eu sou tão muito obrigado. essa ocupando nessa posição, certamente, né, obviamente, lida com vários advogados, né, com a sua equipe, né, de profissionais, né, então tem uma grande experiência no relacionamento também, né, fora a parte do conhecimento. Então, uma última pergunta que eu gostaria de fazer é voltada para o jovem que está se formando, né, e que pretende seguir carreira na advocacia penal empresarial, né, e no sentido de quais conselhos, né, com a sua experiência, o senhor daria para o jovem que está se formando, que está iniciando a vida. Sabemos que o país, né, atravessa crises, né, algumas crises mundiais, como a pandemia, outras crises do país, né, e o jovem tem muita vontade, tem um futuro pela frente, e objetivamente, né, o que o senhor acha que é importante, né, para alguém que quer seguir a carreira, ingressar no escritório, profissionalmente, né, e obter um caminho bem sucedido naquilo que entender de seguir, né, naquela expressão de Weber, na vocação profissional. Eu sou entusiasta dessas novas gerações, professor Arthur. Eu trabalho hoje no Siqueira Castro. Nossa equipe conta com mais de 20 advogados, acho que são 25 ou 26 advogados. A maioria da equipe é equipe jovem, mais da metade são ex-estagiários do escritório que se formaram lá dentro. Então, eu sou um entusiasta dessas gerações que vem surgindo. E respondendo à tua pergunta, qual é o conselho que eu dou? Sobre o aspecto subjetivo, trabalhar em equipe. Você trabalhar num escritório full service, o pressuposto é você saber trabalhar em equipe. Não há uma estrela, no sentido de que um talento individualizado. Todo trabalho no escritório full service ele é bem sucedido porque ele é trabalhado a várias mãos, em várias etapas. Então, sobre o aspecto subjetivo, a questão do relacionamento é muito importante. E sobre o aspecto objetivo, o conselho que eu dou para quem quer participar dessa estrutura, que não é a minha origem, veja, trabalhei com o professor Paulo Zé da Costa, depois trabalhei no escritório do Delmanto, e depois eu fui contratado com Red Hunter, que eu nem sabia direito o que era, eu achava que não funcionava para advogado, fui contratado com Red Hunter para ir para o Siqueira Castro montar área criminal há 10 anos. Então, eu não nasci no escritório full service. Mas sobre o aspecto objetivo, para quem quer ingressar nessa estrutura, e já há 3 gerações que já nasceram nesse escritório e são advogados de escritório dessa estrutura, é ter um conhecimento multidisciplinar, professor Arthur. Isso que vocês da carreira pública têm, quando iniciam a carreira e percorrem vários cargos, né? Isso para nós no escritório full service, ele é muito importante porque você trabalha diretamente com os outros departamentos. Então, o conhecimento, a troca de informações é muito rica. Esse conhecimento multidisciplinar ele faz a diferença numa estrutura como essa. Claro, sem deixar de lado a sua especialidade, que é essa, no caso, a especialidade criminal. Então, sobre o aspecto subjetivo, saber trabalhar em equipe. E saber que pertencer a uma equipe tem os méritos, o trabalho de equipe tem os seus méritos, inclusive pessoais. E sobre o aspecto objetivo, ter um conhecimento multidisciplinar. Sem esquecer, é claro, conhecimento do idioma estrangeiro, porque essas estruturas geralmente atendem empresas no âmbito internacional, isso é importante. Talvez isso seja até mais importante, muitas vezes em alguns aspectos. Então, sendo objetivo, esses 2 pontos eu acho que o profissional tem que ter em mente.
Professor, eu acho que eu não estou conseguindo ouvir o senhor, professor. Eu acho que, por algum motivo, eu não estou conseguindo ouvir o som da... Foi eu. Agora sim, agora está. Ah, Eu tinha agora sim. esquecido, Desculpe. eu que esqueci de tirar dali. Ah, tá. Eu queria agradecer ao doutor João Daniel Hassi, o professor João Daniel Hassi, por sua entrevista bastante esclarecedora, muito, muito pertinente, né? E como sempre, com uma profundidade de conhecimento, né? E uma objetividade também, que também é fundamental. E para nós do CPJM foi uma enorme satisfação. Esperamos poder, em breve, quando possível, encontrar pessoalmente, participando de discussões, debates em fóruns e seminários sobre essa temática que, para nós, né, é bastante importante. Eu deixo o senhor com as considerações finais, né? Mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade. Professor, eu é que agradeço. Como eu disse no início, o senhor é um exemplo para os seus alunos, claro, e para muitos profissionais, e nesse aspecto é para mim também, porque não deixou a academia, continua exercendo a sua atividade e é conhecido como um profissional de muito bom senso, de muita técnica, e tanto é assim, como eu disse inicialmente, que desenvolve projetos como esse, que está acontecendo agora. Então, isso, por causa disso, pode contar comigo no que eu puder contribuir sempre que quiser, e eu espero que as minhas palavras tenham contribuído para essas grandes cabeças, esses jovens que estão aí e que são muito bem informados e que têm acesso a muita informação e com certeza têm uma responsabilidade de deixar um mundo jurídico melhor e um mundo, no sentido amplo, melhor em vários aspectos, corrigindo várias coisas que as nossas gerações têm tentado tanto para corrigir. E isso tem que ter sempre em mente. Estudem bastante. Estudem, estudem, estudem. Não tem fórmula mágica. Muito obrigado, professor Arthur. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência e a delicadeza de me ouvir nessa entrevista. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde, então. Boa tarde. Muito obrigado.